Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que vai ver essa aula na madrugada. A gente dá sequência aqui, tá? Às nossas aulas do curso de Segurança Nacional, de Sistema Nacional de Segurança Pública. A gente está na aula 4, tá, gente? E aqui a gente vai ver o quê? Funcionamento constitucional da segurança pública. Segurança pública, artigo 144 da Constituição Federal. Aqui a gente vai entrar na esfera da Constituição Federal de 88. A gente vai ver como funciona a segurança no nosso país, de acordo com o que a Constituição Federal diz, o que a Constituição Federal estabelece. Vamos lá. O tema segurança pública, ele é tratado na nossa Constituição Federal, lá no artigo 144. E aí ele vai estabelecer o objetivo, tá, da segurança pública, estabelecer os nossos órgãos, tá? Vai falar um pouquinho de cada coisa, um pouquinho sobre esses órgãos de segurança pública. Vamos lá. Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seus órgãos. Gente, o que é que a gente tira desse artigo? Primeiramente, que a segurança pública ela é dever do Estado. E a gente pode ver lá no caput do artigo 5º que estabelece como um direito fundamental, um direito individual, a segurança pública. Então, como a gente vê, é um dever do Estado de prover essa segurança pública para a sociedade, para a gente. E logo abaixo a gente vê que ela é o que? É um direito de todos. Como eu falei, ela é considerada um direito de todos, está prevista lá no caput do artigo 5º, ou seja, é um direito fundamental. Só que o artigo traz para a gente que ela também é responsabilidade de todos. Ou seja, essa questão de segurança pública, sim, é dever do Estado de prestar para a gente, mas cabe também à sociedade ajudar no que tange a segurança pública, porque é responsabilidade de todos, tá? E qual que é o seu objetivo? Preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Então, vai fazer o quê? Preservar a ordem pública e garantir a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Órgãos. Lá no artigo 144 vai ser estabelecido quais são os órgãos, tá, que vão exercer a segurança pública aqui no nosso país. A gente está falando de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, a Polícia Penal, tá? Os bombeiros militares também. Sobre esses órgãos e sobre esse rol de órgãos que eu falei com vocês, eu quero que vocês prestem muita atenção aqui, que esses órgãos têm um rol taxativo. O que é que significa? Que não podem os estados, os municípios, o Distrito Federal criar, tá, outros órgãos de segurança pública com a mesma função que esses têm, tá? Eles não podem criar, porque aquele rol ali é taxativo. Professora, mas e quanto à guarda municipal? Gente, a guarda municipal, a Constituição diz pra gente que o município pode criar a guarda municipal para a proteção de seus bens, né? Do seu patrimônio, de acordo com a lei, mas ali não está dizendo que é um órgão de segurança pública, está dizendo que os municípios podem criar, tá, essa guarda municipal. Então, mesmo que essa guarda municipal seja criada, ela não vai fazer parte do rol constitucional de órgãos, tá, que vão executar aí a segurança pública. Então, fiquem atentos para isso. Artigo 144, parágrafo 8º. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Então, pode ser criada, tá, a guarda municipal, mas ela não faz parte do rol constitucional, tá, de órgãos que executam, que exercem a segurança pública do nosso país. Polícia Federal. A Polícia Federal, ela é um órgão permanente, instituído por lei, tá, organizado
e mantido pela União e estruturado em carreira. De onde é que eu tirei isso? Obviamente, gente, lá do artigo 144. Lá tem todas essas características. Essa matéria não é uma matéria difícil, basta acompanhar a Constituição Federal aí, basta ver a aula acompanhando a Constituição, tá? E quais são os seus objetivos? Apurar infrações penais contra a ordem pública, na verdade não são objetivos, né, gente? Quais são as suas competências? Desculpa. Qual que é a sua finalidade, a sua competência? Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme segundo se dispuser em lei. Então aqui a gente vê que a competência da Polícia Federal, o que é apurar infrações no que tange a ordem política e social ou em detrimento de bens da União, suas autarquias e empresas públicas, tá? Bens, serviços, interesses aí da União, dessas autarquias e empresas públicas. Preste bem atenção, ao final aí do material tem esse comentário, eu já vou trazer esse comentário logo aqui que a gente leu o material, que a gente leu sobre o inciso. Por quê? Para que vocês não tenham que ir lá no final da matéria entender o que está escrito aqui. Gente, prestem atenção, quando fala que compete à Polícia Federal apurar infrações, né, contra bens, serviços, interesses da União, de suas autarquias e empresas públicas, isso não se estende à sociedade de economia mista, tá? É taxativo o que está escrito ali, então não se estende à sociedade de economia mista. Então, se cair em prova, se você vê no material falando, ou vê alguma questão falando que se estende, já pode marcar aí que está errado, tá? Não se estende. Então, a proteção ali, a competência prevista ali no inciso 1, não vai se estender à sociedade de economia mista, ok? Também vai fazer o seguinte, vai apurar aquelas infrações que tenham repercussão interestadual ou internacional e precisa de quê? De repressão uniforme. Ocorre aqui o seguinte, se você for responder uma questão de concurso, eles costumam trocar para vocês aí a questão de repercussão internacional e colocar por nacional, a repercussão interestadual e colocar por repercussão estadual, tá? E na verdade é competência da Polícia Federal apurar as infrações que vão ter repercussão interestadual ou internacional, tá? Que precisa de repressão uniforme. Outra competência da Polícia Federal, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou contrabando e descaminho sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Gente, esse combate aqui, tá? Ao tráfico ilícito de drogas e entorpecentes é competência da Polícia Federal, mas os demais órgãos também têm a sua competência nessa área aqui, ok? Então fiquem atentos a esses detalhes. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária de fronteiras, exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Essa questão de exercer as funções de polícia judiciária da União significa que vão fazer o quê? As investigações, né? A polícia judiciária faz investigações, colhe elementos de autoria, de materialidade. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Tá? Importante, aqui está no slide, mas eu já falei com vocês, essa parte final aqui do slide está falando sobre o quê? Sobre aquela questão do inciso 1 ali, tá? Das competências da Polícia Federal, que não se estende à apuração de infrações praticadas contra bens e interesses, tais serviços de sociedade e economia mista ali da União. Vai somente fazer a proteção ali, a apuração, na verdade, de infrações cometidas contra bens, interesses e serviços da União, de suas autarquias e de suas empresas públicas. Então, fiquem atentos a esse detalhe. Polícia Rodoviária Federal. Gente, a Polícia Rodoviária Federal, ela é um órgão permanente, tá?
é organizado e mantido pela União. E qual que é a sua finalidade? Fazer, gente, o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Professora, o que é esse patrulhamento ostensivo? Gente, esse patrulhamento ostensivo é quando a polícia mostra o poder que ela tem. É quando fica, por exemplo, passa de carro com aquelas sirenes ligadas, né, com a luzinha vermelha que todo mundo conhece ali. Isso é o patrulhamento ostensivo, isso é para manter a ordem, tá? Polícia Ferroviária Federal, também é um órgão permanente, organizado e mantido, gente, pela União. E qual que é a sua finalidade? Fazer o patrulhamento ostensivo, o quê? Das ferrovias federais. Ferrovias, gente, estradas de ferro. E novamente o patrulhamento ostensivo é para mostrar o seu poder ali de ação, poder de ação que a polícia tem, e também vai prevenir ali essa criminalidade também. Polícia Civil. Prestem atenção que aqui já muda. A Polícia Civil não tem nada a ver com a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária, não tem nada a ver, desculpa, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Ferroviária Federal, não, ou seja, não é mantida, tá? E nem estabelecida pela União ali. A Polícia Civil é dirigida, gente, por delegados de polícia de carreira e incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária, apuração de infrações penais, exceto as militares. Ou seja, a Polícia Civil vai exercer essa função de polícia judiciária, vai apurar infrações. O que a Polícia Civil faz? Ela fica aí na rua fazendo um patrulhamento ostensivo? Gente, prevenindo a prática de um crime ali na rua? Não, na verdade a Polícia Civil vai fazer o quê? Investigações, tá? Ela vai investigar, vai apurar o quê? Autoria, elementos de autoria, de materialidade. E eu quero que vocês prestem atenção que é exceto as infrações militares, ou seja, se por um acaso se tratar de um crime militar praticado, quem vai fazer a investigação não é a Polícia Civil. Porém, se foi um crime comum praticado por militares, só que esse crime não tem nada a ver com suas atividades militares, conforme o entendimento do STF, compete sim à Polícia Civil para fazer a apuração desse caso, tá? Polícia Militar. A Polícia Militar, gente, cabe à polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, ou seja, ela vai fazer a manutenção e preservação dessa ordem pública e vai exercer o que? A polícia ostensiva. O que é a polícia ostensiva? É quando a polícia está mostrando o seu poder, o poder de ação que ela tem. É quando a gente vê esse patrulhamento ocorrendo dentro da cidade ali, a gente está sentado numa praça e vê o carro de polícia passando, vendo o que está acontecendo. É quando ocorre, por exemplo, uma violência doméstica e depois fica passando ali aquele carro da polícia que protege nessas questões domésticas ali. Então vai fazer esse policiamento ostensivo. Vai fazer a investigação igual a Polícia Civil faz? Não, a Polícia Civil vai exercer a polícia judiciária, tá? E a Polícia Militar vai exercer a polícia ostensiva e fazer a manutenção da ordem pública. Bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Então, os bombeiros militares, eles têm suas atribuições específicas em lei e também, conforme a Constituição, vão exercer aquelas funções de defesa civil. Por exemplo, aquelas medidas que eles tomam para evitar um desastre, medidas que eles tomam para proteger as pessoas durante um desastre que está acontecendo, ou seja, medidas de defesa civil. Importante, gente, uma coisa importante que eu quero que vocês saibam, tá aí, tá no artigo 144 da Constituição, quero que vocês leiam, sobre a Polícia Militar e sobre os bombeiros militares, eles são considerados forças reservas do Exército. Gente, eles são considerados forças reservas do Exército, não é forças reservas, tá? Das Forças Armadas, não. Há uma diferença. Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha, tá? Exército,
E aqui fala que a Polícia Militar e os Bombeiros Militares são forças reservas de quem? Do Exército, Significa o quê? Significa que em situações especiais o Exército pode convocar, pode pedir, tá, ali o serviço da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares, ok? Polícia Penal. O que a Polícia Penal faz, gente? A Polícia Penal é novinha, tá? A Polícia Penal não está conosco, não foi instituída na Constituição de 1988, quando esta foi criada, mas foi instituída ali em 2019 pela EC 104. Se você vai fazer um concurso, fica atento a isso aí, porque para fazer uma pegadinha, costuma perguntar sobre quando que foi estabelecida aqui na Constituição a Polícia Penal. E não é em 1988, é aqui na EC 104, tá, de 2019. Gente, o que ela vai fazer? Vai fazer a proteção dos estabelecimentos penais, simples assim, tá? E enfim, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital aos governos do Estado, do Distrito Federal e dos territórios, ou seja, Polícia Civil, Polícia Militar, né, os bombeiros estão subordinados a quem, gente? Estão subordinados ao seu respectivo governador, ok? Enfim, sobre o funcionamento, né, sobre a segurança pública aqui dentro da Constituição Federal, ou seja, o funcionamento da segurança pública constitucionalmente falando, a gente vê que é tratado onde? No artigo 144 da Constituição Federal, e ali vai estabelecer que a segurança pública ela é dever do Estado, ou seja, compete ao Estado prover isso pra gente. Ela é um direito e responsabilidade de todos, ela é um direito de todos e a gente vê isso consagrado lá no caput do artigo 5º, tá? Consagrado como um direito ali individual, um direito que a gente tem. Então, ela é um direito que o Estado deve prover pra gente, só que também é responsabilidade da sociedade. A sociedade participa também ali da segurança pública e visa fazer o quê? A manutenção da ordem pública, a segurança ali, proteger a incolumidade das pessoas, né, e do patrimônio. Isso aí está lá no artigo 144. Também estabelece os órgãos que vão exercer o que? A segurança pública. E quais são esses órgãos, gente? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros Militares, a Polícia Penal. No que tange aí a guarda municipal, ela pode ser instituída pelos municípios para a proteção ali dos seus bens, né, do seu patrimônio, só que mesmo sendo estabelecida não vai participar o quê? Do rol de órgãos de segurança pública constitucional. E a gente viu que esse rol é um rol taxativo, não pode os estados, os municípios, Distrito Federal, o quê? Instituir outro órgão de segurança pública com as mesmas funções daqueles, ou seja, é um rol taxativo, guarda municipal pode ser instituída, mas não vai participar desse rol constitucional. A gente viu ali a função da Polícia Federal, é a que mais cai em concurso público. A gente viu a função da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Ferroviária Federal, que tem essa função de patrulhamento ostensivo. A gente viu a função da Polícia Civil, que vai exercer uma função de polícia judiciária. A gente viu a função da Polícia Militar, que vai fazer a manutenção da ordem pública e vai exercer a função de polícia ostensiva. E a gente viu a função dali da Polícia Penal, que foi instituída pela EC 104 de 2019, e sua função é fazer o quê? A segurança dos estabelecimentos penais, ok? Então fica aí esse pequeno resuminho sobre segurança pública na Constituição Federal. Eu espero que tenham aprendido muito, que tenham gostado. Desejo a vocês um bom estudo e até a próxima aula. Um grande abraço, bons estudos para vocês. Tchau, tchau.